Fala rapaziada, quando surge, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou tentar ir direto ao ponto, tornar o vídeo pra você do começo ao fim bem explicado, tá? Então pedi o like, tá? A gente tem duas notícias aqui envolvendo um possível ídolo, que é o Estevão, que eu acho que não dá pra falar que é ídolo ainda, e o Dudu, que é ídolo, tá? Então a gente tem aqui dois pontos que vão se cruzar. Eu queria muito a sua atenção, pedir o seu like e compartilhamento aqui, porque é fundamental pro canal, beleza? Vamos começar com a questão do Estevão, que ele sentiu uma lesão na última partida. O Palmeiras se reapresentou na quarta-feira, ou seja, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, e ele tem uma lesão na coxa. A gente não sabe se ele vai ficar fora contra o Vasco, contra o Galo, ou só contra o Vasco. Ainda não se tem, no momento que eu estou gravando o vídeo, qual que é a condição aqui, deixa eu colocar na foto do Estevão, qual que é a condição atual do Estevão. Se realmente é uma lesão que vai tirar ele desse mês de combate. Se for, o Palmeiras perde muito de novo por lesão. E agora a gente sabe que não necessariamente com calendário apertado. Então, são coisas que dá pra gente discutir. Mas o ponto é, a gente sabe o quanto o Estevão é fundamental. Então a gente está tratando um jogador que é o principal jogador do Palmeiras hoje. Indiscutível, tá? É uma baixa sentida porque o Palmeiras ou vai voltar a usar 3 zagueiros, ou vai acabar utilizando o Lázaro, e a gente sabe que não é a mesma coisa. Ou seja, pode ser que passe o Felipe para a direita e utilize o Lázaro. Mas o ponto central do vídeo não é isso. Eu queria mostrar uma série de coincidências para vocês aqui. Ó. Ontem, a galera perguntou assim para mim, Fernando, você não vai falar... Inclusive, eu vou chamar o pessoal para o vídeo aqui, para a gravação do vídeo, que eu acho legal aparecer o comentário. Então, deixa eu colocar aqui, gravando para a rapaziada aparecer aqui nos comentários aqui embaixo. Reparem que talvez vai entrar uma galera comentando agora, tá? Mas um pessoal, enquanto eu tava ao vivo ontem, e pedi o like, tá? De quem tá chegando, é fundamental aqui pro canal. Vocês não vão ver essa associação em outros canais, tá? Isso aqui a gente vai mostrar como funciona o mercado, beleza? Eu achei muito engraçado, porque me perguntaram assim, você não vai falar da questão do Dudu? E aí eu falei, mas qual a questão do Dudu? Aí o pessoal falou, ó, teve uma informação do Soler. Você confia no Soler? Que é essa informação aqui, ó. Essa informação é a do Soler que me perguntaram ontem. Só que olha a série de coincidências. O Soler, a Rádio Bandeirantes, mais 4 pessoas aqui, que seria Rádio Bandeirantes, o Soler, os donos da bola, jogo aberto e Band. Então é um post compartilhado. Há 18 horas atrás. Há 19 horas atrás... a gente tem um episódio do Benja com o André Cury, que eu assisti inteiro. Então eu assisti esse episódio inteiro, foi tratado o tema Dudu e outros, e a gente tem praticamente o episódio saindo e 1 hora depois sai essa publicação. Então só para mostrar aqui para vocês tudo certinho, ó. 18 horas atrás a publicação, tá bom? E vindo aqui, ó, 19 horas atrás. É uma coincidência e é como funciona o mercado. O agente do Dudu, para mim, assim, inclusive, nesse trecho aqui, vocês podem assistir, que é do minuto 35 até quase uns 10, 15 minutos ali que o Benjamin Bach fica, mas não é normal o clube colocar o post oficial da contratação, e fez vários questionamentos. Um abraço aí, Xande. Tamo junto. Quem estiver chegando aí, comenta que aparece aqui no vídeo, tá? Então vocês podem ir lá nesse vídeo do Benja e analisar vocês mesmos o que o André Cury falou do Dudu. O que ele explicou sobre o tempo de contrato e etc. Agora, antes da gente ver isso aqui, vamos para a publicação da Bandeirantes, tá? E veja só, quem é o grande interessado, pelo menos o que dizem, né? Quem seria o grande ou a grande interessada na venda do Dudu? Na verdade não é nem venda, é Dudu, vamos romper, vamos terminar, vamos dar um tempo, vamos terminar. Leila Pereira. E aí a gente vai colocar as duas questões que se cruzam entre Estevão e Dudu para você que está aí do outro lado pensar. Vamos voltar a 2015 e vamos colocar o Estevão hoje. O Estevão acaba de ter uma lesão e a gente vai ter certeza de que ele vai fazer falta se for para 1 ou 2 jogos. Vocês vão perceber. A gente vai sentir falta do jogador. Como o Dudu, quando chegou, era o protagonista que é o Estevão hoje. Só que a gente não tinha uma categoria de base ainda exponencial, então a gente foi buscar o Dudu. Como se fosse o que a gente produz hoje.
O que dizem é que a Leila quer abrir esse espaço para tal grande contratação. Eu não duvido, porque realmente o salário do Dudu, ele pesa no orçamento de contratações do Palmeiras, isso sem dúvida. E agora, vamos aqui para a notícia, para vocês entenderem o ponto. Vindo aqui para a notícia e pedir realmente para quem está aí comigo deixar o like, que ajuda muito, tá? Muito aqui no canal, beleza? Pedir o seu like, que é fundamental. O Palmeiras teria oferecido mais de uma vez a rescisão amigável ao atacante Dudu para o final deste ano, segundo apurou Gustavo Soler, junto ao staff do jogador. Então vamos voltar aqui. Quem é o staff do jogador? Que há 19 horas atrás estava aqui no Benjamin Bach, no programa Benjamin Mútil. Beleza? Vamos voltar aqui para o texto de novo. Ou seja, Soler buscou o Curi. De acordo com informação do Gustavo Soler dessa terça-feira, nos Donos da Bola, o ídolo palmeirense de 32 anos negou a rescisão amigável e teria dito que queria seguir no Palmeiras. Ou seja, o Dudu ainda está naquele mesmo ponto anterior. Ele quer seguir no Palmeiras. E o que pega hoje? O que pega basicamente é o seguinte, o André Curi explicou isso, o Dudu pode ativar uma cláusula de renovação automática, caso tenha uma participação X nos jogos de 2024 e principalmente de 2025. Participando de X número de jogos, que eu não sei de cor quantos são, essa cláusula ela é ativada e o Dudu ficaria até 2026. Então, aqui diz o seguinte, o Palmeiras teria oferecido 2 vezes a opção do Dudu de rescindir o contrato com o clube de forma amigável no encerramento do ano de 24. Ou seja, o Palmeiras está decidido que não quer ficar com o jogador para 2025. Ou seja, ele não está no planejamento de 2025. Ou seja, ele está listado no mercado, tá ligado, galera? Ele foi listado e foi oferecido para ele, mais do que ele estar listado, uma rescisão amigável, tá? Então ele não está no planejamento de 2025. E aí no final desse ano teria o contrato rescindido, recebendo uma parte do que tem direito, afirmou Soler. Ou seja, essa rescisão dá ao Dudu o direito de receber uma parte da verba do seu contrato. O Dudu falou que não gostaria de ter o contrato encerrado dessa forma, no entanto, ele está nos planos de ser negociado para a próxima temporada, acrescentou o repórter à Rádio Bandeirantes. Lembrando aqui, tá? Info do Dudu, representante do Dudu, 19 horas atrás, 18 horas atrás. Galera, estamos aqui na roxinha, quem quiser participar da gravação de vídeo, tá? O comentário aparece aqui no vídeo, é twitch.tv/NOQD, tá? Então, a informação inicialmente foi divulgada pelo Paulo Massini. O jogador ainda promete ir ao público dar a sua versão sobre os atritos com a diretoria. Provavelmente isso aqui só ao final da temporada, se ele for mesmo. Dudu ficou bem próximo de deixar o Palmeiras na última janela de transferências. O atacante tinha um acordo encaminhado com o Cruzeiro, com o clube paulista, ciente de todo o acordo do negócio. E aí, esse trecho aqui foi o trecho abordado nesse ponto. Deixa eu mostrar para vocês que a gente está aqui, Então foi abordado aqui, ou seja, dizendo de novo, 19 horas atrás aqui, e desse lado aqui que eu tô com a notícia do Dudu, 18 horas atrás. Então o que acontece, rapaziada? Quem quiser, pessoal, participa aqui, tá? É twitch.tv/NOQD, gravação de vídeo sobre o Dudu e Estevão. O que acontece aqui? Aqui é um ponto que eu queria olhar para vocês aqui com atenção. O comentário vai aparecendo aí de vocês. O mercado, ele conversa. O agente do jogador é poderosíssimo economicamente falando. E se vê numa situação de que eu tenho que fechar um último acordo decente para o meu cliente. Perdemos a oportunidade. Inclusive é perguntado para ele. O Alexandre Matos ficou chateado? Ele disse que não teve nenhum tipo de chateação do Alexandre Matos, etc. E esse ponto foi abordado durante muito tempo nessa entrevista. Então, para vocês entenderem aqui o que eu estou querendo abordar. Passado tudo isso, eu não sou contrário, não. Eu de forma alguma sou contrário que o Palmeiras busque o que é melhor para o clube. Naquele primeiro momento eu fui totalmente favorável que o Dudu não saísse do Palmeiras. Passado tudo isso, é muito claro para mim que há uma divisão
do que o Abel talvez pensa, com a Leila, com o André Cury. O jogador hoje está, tipo assim, entre o que ele quer para a vida dele também, está dividido. Um tá puxando o braço dele para um lado, outro tá puxando o braço dele para o outro, ele tá querendo outra coisa. Talvez também ele tá querendo, ele teve um problema financeiro muito pesado, né? Muito grave, inclusive páginas policiais aí, quem acompanha sabe do que eu tô falando. E ele também tá querendo uma renovação que hoje também ele não merece. Porque dado que, eu já vou linkar Estevão, tá, e Dudu, mas dado a situação de que o Dudu não está conseguindo performar, ele não, talvez é questionável se ele merece receber o que dizem que ele ganha. E aí que está o ponto, aqui que está o ponto central da situação. Tudo bem não ficar com o Dudu, mas quem é o substituto do Dudu hoje? É o Lázaro? Porque não é o Estevão. O Estevão vai sair no meio da próxima temporada. Quando o Dudu chegou no Palmeiras, não existia Leila Pereira, existia o Paulo Nobre e o Alexandre Matos, que trouxe um jogador para simbolizar uma virada de página. E hoje a gente não tem esse jogador. Talvez a gente tenha o Felipe Anderson, mas o Felipe Anderson já não é um moleque. O Dudu, quando chegou aqui, chegou para ser o cara durante uma década e por parte dessa década foi. A gente já tem um planejamento de um cara para ser o Dudu, porque os da base não conseguem ser. Em um ano eles são vendidos. Então a gente precisa de novo ir ao mercado e achar um cara com relevância, porque toda vez que esse moleque chamado Estevão, e eu tô falando no bom sentido da palavra moleque, é lesionado, está de fora, o Palmeiras sente a dependência desse jogador. E eu não tenho medo nenhum de falar, ele não vai jogar e a gente vai sentir a falta dele. Vocês podem me cobrar. Se ele não jogar contra o Vasco, não jogar contra o Galo, o nosso título brasileiro está comprometido. E eu acredito nisso. De tanta Estevão dependência que a gente tem hoje. E tem. O Palmeiras com o Estevão é um, quando a gente volta a jogar com 3 zagueiros é outro. Então, veja bem, se o Abel contra o Vasco não tiver o Estevão, tá? Ninguém sabe se vai ou não nesse momento que eu estou gravando o vídeo, vocês podem perceber radicalmente a mudança de postura se a gente voltar a ter 3 zagueiros. Então, tudo bem. Tudo bem no teu Dudu, mas vamos olhar um pouquinho pro que estão fazendo. Pô, a gente não consegue fazer o que o Flamengo faz. Contrata Plata, contrata esqueci o nome do jogador que veio da Espanha. Sai Alcaraz, contrata Alcaraz, Plata, contrata um monte de jogador. Palmeiras não contrata ninguém. Relevante. A gente trouxe o Felipe numa opção de mercado, então eu não sou contra, e voltando aqui pro vídeo, de repente não ficar com o Dudu não, porque não tá performando. E óbvio que abre espaço para um grande jogador. No ritmo que o Corinthians, tudo bem que não honra os seus compromissos, traz Coronado, que fez um bom jogo, para pagar 2 milhas, e tá pagando 3 e pouco pro Depay, não é possível que o Palmeiras não consegue fazer a mesma coisa de uma forma responsável. Mas, pô, se para fazer isso precisa perder o Dudu... Mas o que você não acredita, Júnior? A notícia tá na sua cara. Aqui é o agente do jogador falando sobre o caso e a Rádio Bandeirantes do outro lado. Mas como que você não acredita? Esse aqui é o cara que cuida da carreira do Dudu. O que você não acredita? Pra eu entender aqui, pra gente debater e trazer pro vídeo. Tá aqui na sua cara, irmão. Você não acredita no agente, você não acredita no repórter, você não acredita no Dudu, não acredita no Serdã, você acredita em quem? O Palmeiras não tem interesse de ficar com o jogador. Tá todo mundo falando sobre isso. E esse trecho aqui da entrevista revela isso. O próprio André Cury foi específico. Eles procuraram naquele momento o que era melhor para o jogador. Ele foi muito claro aqui. É porque o trecho é longo. Eu não vou colocar, vocês podem assistir lá. O trecho aqui é longo, mas ele foi muito claro de que faltou uma parte a se fechar. Quando perguntado sobre Paulo Serdã teve uma influência, o André Cury fala não. Ou seja, a decisão do jogador foi o que pesou. Dado aquela confusão toda, o Dudu prefere ficar. Eu vou ser bem sincero com vocês, como eu fui lá atrás. Quem queimou o negócio foi o Cruzeiro. Pra mim, se o post do Cruzeiro não sai, o negócio sai. O Cruzeiro, numa situação de já prever que o Dudu poderia dar um passo para trás, se antecipou. Aquilo foi muito claro. Mas o que a gente está tratando hoje aqui não é necessariamente a negociação mais. Eu acho que o desgaste e o ponto da relação como chegou
eu acho que o melhor realmente para... Vamos primeiro olhar pro Dudu e depois pro Palmeiras, tá? Porque é uma coisa que envolve o Palmeiras não querer o Dudu para planejamento. Uma vez que o clube não quer o Dudu, nesses últimos anos de carreira que ele tem, eu acho que o melhor para ele é romper. Também, literalmente, se for verdade a notícia, é aceitar a rescisão amigável e viver a vida dele. E aí ele vai estar com o passe dele na mão. Veja bem, pensa aqui comigo se eu estou errado. O Dudu livre no mercado. Eu acho que o São Paulo quer. Ele com o passe dele na mão. Eu acho que o Cruzeiro volta a querer. Eu acho que o Vasco quer. Eu acho que o Flamengo quer. Eu acho que muitos times no Brasil vão querer. Eu só não sei se vão querer pagar o que o Palmeiras paga. Mas ele com o passe em mãos, podendo fazer esse último negócio, que é o que o André Curi deseja, pelo que eu entendi. Tá? O que o André deseja aqui? Que ele aceite. Então, de novo, está na mão do Dudu. André quer. Palmeiras dizem que quer. E o jogador tendo passe livre em mãos, ele consegue fazer um negócio bom para ele. Isso eu não tenho dúvida. O tamanho desse negócio a gente vai saber. E só para mostrar para quem tá chegando agora, tá, pessoal? O programa aqui, ele saiu há 19 horas atrás, onde eu grifei aqui. E a notícia é de 18. Esse é o mercado, é como ele funciona. É como ele funciona. Através, vou usar um termo de brincadeira nosso aqui, dos conteúdos intrusivos do mercado, é o que as pessoas fazem entrar na cabeça do torcedor uma narrativa X e Y. Eu aqui tô zero narrativa. Eu tô olhando o negócio, como que tá acontecendo, o que é melhor pro Palmeiras, o que é melhor pro Dudu. Hoje, olhando para a temporada de 2025, Mundial de Clubes, se o clube realmente não quer o jogador, a melhor coisa é aliviar a folha salarial. Só que assim, volto a dizer, aliviar a folha salarial, entender a dependência que a gente tem com o Estevão, que ele vai embora no meio do ano, e contratar. Agora, liberar a folha salarial, aliviar a folha salarial, para a gente não ter um substituto pro Dudu. Uma coisa é o Dudu está saindo por uma porta, está chegando por outro Roger Guedes. É um exemplo, tá? Não estou falando para trazer o Roger Guedes, estou trazendo um exemplo. É uma coisa. Uma coisa é o Dudu está saindo para 2025, a gente não trazer ninguém, fica dependendo do Lázaro, ou do Felipe Anderson, enfim, esses jogadores, sabendo que esse menino vai embora pro Chelsea no meio do ano, e a gente não vê ninguém entrando pela outra porta. Ou seja, o Arias está entrando por uma porta, o Dudu está saindo por outra, o torcedor do Palmeiras está tranquilo. Agora, o Dudu está saindo por uma porta e não está entrando ninguém pela outra. E aí a gente só está esperando o Estevão sair para depois pensar em trazer alguém. Peraí, pessoal. Peraí, cara. A gente já vendeu o Luiz Guilherme, que podia ser esse substituto. Já vendeu o Giovani, que era da nossa base, que podia ser esse substituto. Aí o Estevão é inevitável. Eu defendo a saída do Dudu, desde que seja verídico a preocupação do Palmeiras em trazer um novo protagonista. Quem que é o protagonista desse time? Não é mais o Veiga, tá chegando o Maurício, tá mostrando futebol, mas tá muito longe de ainda falar que é um protagonista. O Felipe Anderson tá melhorando, só que já não é um jogador jovem, não é um jogador do drible, cara. Na hora que a gente precisar de uma partida que define essa importância, aí a gente precisa discutir. Passando aqui pelos comentários do vídeo, o Van Diesel tá falando do Rony, por exemplo, é o substituto. Também não é. E pode ser que a gente volte a ter o Rony aí como titular por essa ausência do Estevão. Então o Abel pode definir o Rony, como pode definir 3 zagueiros, vai depender de como ele vê Vasco da Gama e Atlético Mineiro, que são times que no Brasileiro estão fazendo uma campanha medíocre. Nossos próximos 2 adversários aqui, ó, a gente tem que mostrar isso para vocês que, cara, independente de ser essas camisas, veja como que tá aqui hoje. A campanha do Atlético Mineiro, ele tem saldo negativo de 4 gols, galera. 4 gols. O Vasco da Gama tem saldo negativo de 5 gols. A gente vai enfrentar equipes que tomaram 35 e 36 gols. O Palmeiras tomou 19. Então, independente de ser Vasco e Atlético Mineiro, que estão pregados no Campeonato Brasileiro com praticamente uma campanha idêntica, o Palmeiras é melhor e deveria mostrar isso dentro de campo, até pelos jogos que tem feito. Então a gente vai enfrentar 2 times aqui que numa condição normal, e aí a gente fala, por exemplo, de lesões. Olha o Estevão, beleza, pode ser a carga de jogos? Sem dúvida que pode, mas a lesão ela não tem momento e não tem hora para acontecer.
né? Ela pode acontecer como aconteceu num jogo fácil, dentro de casa, como ela pode acontecer no confronto apertado, né? E num calendário apertado. A gente tem na mesma situação de definição de saída o próprio Zé Rafael que vocês estão citando. O Zé Rafael é um caso muito parecido, no meu ponto de vista, de um desgaste. Então pode ser que é mais um que não fique para a próxima temporada. Por isso que já se fala do nome do Martinelli do Fluminense. Ou seja, é um cara para suprir a ausência do Zé Rafael, que esse é provável que esteja na lista de transferência do Palmeiras pelas notícias. Então Zé Rafael e Dudu, a gente tem certeza. Vanderlan para o Rennes da França é outra situação em aberto para a próxima temporada. Então, trazendo aqui para vocês, e para a gente concluir o arquivo de vídeo, queria saber o comentário de vocês, pedir para deixar o like também na transmissão, que ajuda aqui no vídeo. E a situação do Dudu para mim é essa. Se for realmente para abrir espaço para uma grande contratação, agora, se for para o que a gente já conhece, aí assim não existe acréscimo. Comenta o que vocês acham, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto.